Vamos conversar agora com o presidente da FIENG, Flávio Rosco, que parece que tem aí algumas alternativas para a reabertura da indústria ou alguma novidade em relação a isso tudo, dessa paradeira que está o país, não é isso, Flávio? Muito boa tarde, é um prazer ter você aqui novamente. Boa tarde, Sapinha. Boa tarde, Helenice. Prazer é todo meu estar aí com os ouvintes da Rádio Super. É isso mesmo, Flávio? Tem tido algumas conversas aí para retomada da economia no Brasil? Olha, tem sim, Sapinha, quer dizer, o Brasil vive um momento muito difícil, né? Com a pandemia, a economia toda paralisada, as pessoas com medo, então tudo isso somado gera um clima muito ruim para a sociedade. E a gente tem que começar a enxergar o horizonte, né? O para frente. Essa visão do futuro, ela é fundamental para que nós possamos juntos encontrar uma solução para que o problema fique para trás. E a sociedade brasileira, no último mês, já se manteve em casa, já se manteve tentando evitar com que o vírus se propagasse. E agora é chegada a hora, nós já julgamos a curva para frente, houve tempo dos estados, das secretarias, das prefeituras de saúde se prepararem e, com isso, ter uma infraestrutura mínima necessária para que o fluxo maior de pacientes, se houver, possa ser tratado. E também nós tivemos tempo de preparo das estruturas fabris para fazer máscara, respirador, álcool gel, luva, na necessidade que a crise exige. Certo. Então hoje nós estamos muito mais prontos para enfrentar a pandemia do que estávamos há 30 dias atrás. Pois é, Flávio, só para dar um exemplo aqui, a Prefeitura de Betim anunciou hoje, inclusive o Procurador-Geral do município, o Bruno Cipriano, deu uma entrevista agora há pouco no programa anterior ao nosso, no programa especial de coronavírus com a Sandra Pedrosa e o Léo Mendes, dizendo que apenas 8% dos leitos de UTI estão sendo ocupados, e com isso a Prefeitura decidiu que vai reabrir o comércio a partir de quarta-feira, gradativamente, inclusive liberando restaurantes, shopping centers, dentro de toda a normas que a prefeitura exigiu, distanciamento de 1,5 metro, no shopping center tem que ser uma pessoa a cada 3 metros quadrados. Agora há pouco eu recebi aqui no estúdio também o nosso colunista do Supermotor, o Raimundo Couto, com informações de indústrias na Europa que estão retomando hoje, ou retomaram hoje já o trabalho, o caso da Volvo. A Volkswagen recomeça a semana que vem e programou a retomada do início da indústria aqui no Brasil, na Argentina e na África do Sul para o dia 4 de maio. O que a gente percebe é o seguinte: alguns prefeitos se prepararam para essa pandemia e outros ainda não. Já agora há pouco teve uma entrevista do Calil dizendo que não tem data para flexibilização, que não tem data para reabertura. Entrevistei agora há pouco um responsável pelo Comitê de Crise de Belo Horizonte, o Estevão Urbano. Ele me disse que não tem, que a pandemia ainda vai começar a crescer em Belo Horizonte, em Minas Gerais. É tudo muito inseguro, não é não, Flávio? E o Léo Bortoleto, né? Ô Flávio, tudo bem, né? Boa tarde para você. E o Léo Bortoleto, agora há pouco, do Clube de Permuta, falou que já estão acontecendo suicídios no interior de Minas. 3 nas cidades de Governador Valadares e Nova Serrana. Quer dizer, então e além disso, empresas, que eu continuo recebendo ligações de empresários que não estão conseguindo financiamento nos bancos para capital de giro. Quer dizer, a situação da semana passada que a gente conversou, Flávio, ela só piorou. Exato, isso está dentro do previsto. Se não houver abertura gradual, nós vamos ter uma deterioração do cenário econômico de tal magnitude que os impactos serão maiores até mesmo que a própria crise do coronavírus. Então, esse é o cuidado. Por isso que as coisas, na verdade, para combater o vírus não é necessário acabar com a economia. Sim. Num primeiro momento, por não estarmos preparados, foi necessário aí esse fechamento mais amplificado, que na verdade não achatou a curva, ele prorrogou a curva. Sim. O que nós estamos fazendo hoje os hospitais estão totalmente ociosos. Ou seja, o ideal seria que estivessem cheios nesse momento.
para que não em nenhum momento a capacidade hospitalar extrapolasse, que eles ficassem o mais tempo possível perto da capacidade máxima. Essa que é a gestão da crise, né? Por isso que nesse momento a gente defende o seguinte: a sociedade já tem em suas mãos hoje máscaras, álcool gel e protocolos que permitem a saída das pessoas e a retomada das atividades. Protocolos que nós não tínhamos no passado. E esses protocolos têm que ser baseados em quê? Justamente no que o prefeito de Betim fez, baseado na capacidade hospitalar. Então, o prefeito de Betim acertou na mosca. Se ele está com 8% só dos leitos hospitalares de Betim ocupados, ele pode sim abrir um pouco a economia. Porque o objetivo, que é o fim da pandemia, só vai se dar quando uma parcela da população estiver imunizada. E o que nós queremos conter é aquele fluxo de pessoas para tratamento hospitalar de grande complexidade, ao mesmo tempo estourando o limite da capacidade hospitalar. Nós estamos fazendo justamente o contrário. Nós estamos com apenas 8%, ou seja, nesses locais, você pode sim abrir o comércio, porque o risco de contágio é muito pequeno. E se tiver contágio, nós temos capacidade hospitalar para atender. O problema é que se você segura, você não pode segurar indefinidamente, porque nós não podemos acabar com o modo de vida das pessoas, né? Então, senão você vai destruir todo o tecido econômico da nossa sociedade, e nós vamos ter caos. É o que a Lenice tratou aí, suicídio, você vai ter quebradeira em massa, desemprego generalizado, quer dizer, um impacto muito significativo. Então, nós devemos, sim, e acredito que o governo do Estado também vai fazer isso, nós estamos conversando com o governo do Estado, de protocolos, ou seja, vamos classificar cidades em vários tipos. Para cada tipo, de acordo com a ocupação hospitalar, é um protocolo. Aquelas cidades em que a ocupação hospitalar estiver muito baixa, você vai permitir atividades de vários tipos retomarem. Aquelas que tiverem com ocupação mediana, você vai permitir alguns outros tipos, menos que o primeiro grupo. E aquelas que tiverem com a capacidade hospitalar perto do limite, essas terão de ser mais restritivas. O que não tem nenhuma em Minas Gerais ainda, né, Flávio? Estamos longe disso. O Estado estava na sexta-feira com 4% dos seus leitos ocupados com pacientes do Covid. E gerando mortes, inclusive, não só de suicídio. Por exemplo, eu estive com pessoas que administram o Hospital do Câncer, Mário Pena. Eles falaram, tem paciente de câncer que não está indo tratar com medo de pegar o Covid. Pegar o corona. Olha, você está no meio de uma quimioterapia, você para de tomar o remédio, que impacto isso vai ser no tratamento? Terrível, Flávio, com toda certeza. E para os empresários, o que avançou da semana passada para cá que a gente conversou? Os empresários continuam falando que os bancos continuam negando financiamento para eles de capital de giro e ao mesmo tempo eles têm medo de pegar esse documento e depois ficarem queimados, que o banco não quis dar o financiamento. A FIENG já tem um novo posicionamento sobre isso? Documentos, até agora, poucos empresários realmente nos entregaram os documentos para a gente caminhar para o Ministério da Economia, que foi nos solicitado pelo secretário Carlos Costa. Olha, provem que não está sendo dado crédito, que nós vamos agir. Eles já estão dialogando com o setor financeiro e realmente a gente vê que há muita dificuldade das pequenas e médias empresas em obter crédito nesse momento. E muito dessa dificuldade de crédito é da falta de perspectiva. Essa é outra coisa. Por que um planejamento de retomada é fundamental? Porque as pessoas vão ter perspectiva, gente. Quando você está à deriva no oceano, você não tem uma perspectiva. Você pode estar com motor quebrado, você pode estar sem vela, ser um barco no oceano, mas se você está vindo terra, você vai remar nem que seja no braço. Agora, se você tiver motor quebrado, sem vela, sem remo, e não tem, olha para o horizonte, não tem destino, você não faz nada, né? Então, o cenário atual, o que a sociedade está querendo, o que os empresários estão querendo, é uma previsibilidade. Porque com base na previsibilidade, ele toma atitudes. As pessoas, quando ficam com medo, elas tomam atitudes mais graves do que elas tomariam num cenário que elas não estão com medo. Ora, se eu tenho uma previsão de que vai haver uma abertura baseada nesse cenário, e eu estou nesse município, eu já tomo a minha decisão. Se o meu município é do município que tem maior capacidade hospitalar,
disponível, eu sei que eu vou operar. Então, ô Flávio, eu vou e tomar agora um conjunto de decisões. E o que dizer, então, para as empresas, donos de empresas que empregam milhares de pessoas? Esperem, não mandem embora. Eu estou bastante consciente que na quarta-feira o grupo de crise do Estado, que inclui o governo, inclui o executivo pelo governo, inclui a Justiça, o Ministério Público e a Assembleia Legislativa, vai aprovar o plano de retomada da economia de Minas Gerais, baseada nesses critérios que o prefeito de Betim utilizou. E com base nisso, vai ter um protocolo para cada cidade de acordo com o seu grau de intensidade de infecção de Covid na população. Existe uma previsão disso, Flávio? Quarta-feira. Quarta-feira o governador Romeu Zema anuncia, então, esse plano. Ele tem que ser aprovado por esse comitê de crise, né? Certo. Caso seja aprovado, eu acredito que o governador vai anunciar na quarta-feira sem falta. Você pode anunciar alguma coisa aqui, adiantar alguma coisa, Flávio? Não, eu não posso, que o plano é do governador, né? Mas algum detalhe assim que a gente pode ter? A FIENG contribuiu, né? Outros contribuíram, né? Com sugestões para esse planejamento, mas eu acredito que o plano vai estar dentro disso que eu estou te falando, protocolos de retomada, onde os municípios serão classificados em 4 grupos. Tá. Mais baixo risco, mais alto risco. E para cada grupo você vai ter um protocolo diferente. Com isso, você passa a ter horizonte para quem está naqueles municípios e passa a ter também, até para as pessoas que estão em casa, um cronograma. Bom, se eu estou aqui no município de baixo impacto, eu posso estar usando máscara e usando álcool gel, transitando normalmente, né? Que é um risco muito baixo. Para você ter uma ideia, Liniz, tem município que não tinha nenhum caso e o município ficou todo fechado. E continua, não é? E continua. Enquanto isso, você está destruindo o tecido econômico. O que eu acho que tem que ser utilizado agora é a inteligência para combater o vírus. E eu acho que é isso que nós estamos colocando em prática. Dá para a gente saber quais regiões do estado que recomeçam antes uma das outras ou não? Com certeza, você vai ter regiões onde o vírus está com um percentual muito baixo de contágio. A população, quase ninguém foi atingido. Norte de Minas. Nessas regiões, norte de Minas, por exemplo, você vai ter uma retomada, vai estar todos os municípios naqueles grupos menos atingidos. Com certeza vai ter uma retomada. Então, vai ser, ao mesmo tempo, você vai ter regiões com maior índice de contágio. Ao mesmo tempo, você já tem municípios em São Paulo que estão liberando porque já estão estimando que 70% da população pegou o Covid. Então, já pode se liberar, né? Então, você tem protocolos diferentes em lugares diferentes. Municípios estão mais bem preparados, né, para receber? Na perspectiva da FIENG é o quê? Máscara e teste. Máscara para evitar o contágio generalizado e permitir que as pessoas possam sair, possam trabalhar, possam fazer suas atividades cotidianas. E testes para que a gente possa monitorar a sociedade e ir classificando em que grupo está cada município. Você pode fazer o teste igual você faz pesquisa eleitoral, né? Pega qual é a composição da população nesse município, em atividade, em idade, etc., gênero, e faz o teste baseado nisso. Você testa 1% da população do município. Aí você vai saber qual que é o contágio no município. Perfeito. Flávio, infelizmente nosso tempo acabou, já te afirmando aqui, na quarta-feira nós vamos ter uma entrevista exclusiva com o governador Romeu Zema no programa Café com Política, no Super N, com a Thalita Marinho e com a Adriana. Com certeza já deve anunciar esses protocolos, essas medidas que vão ser tomadas, mas de qualquer forma foi muito interessante esse bate-papo com você, de grande valia até para aliviar um pouco os comerciantes que estão nos ouvindo aí, os industriais, os empresários. Sem parar. Eu tenho certeza que para a maioria dos comerciantes no estado vamos ter excelentes notícias a partir de quarta-feira. Excelentes notícias. E fico muito feliz com as iniciativas igual de Betim, que já seguiu à frente. Contagem também já está à frente. Você tem alguns grandes municípios de Belo Horizonte, de Minas Gerais, já indo à frente. Tá certo. Muito obrigado, Flávio. Tenha uma boa tarde e uma boa semana. Obrigado, Lenice. Boa tarde, Flávio.